O governo federal apresentou hoje os detalhes do novo Plano Safra, voltado à agricultura familiar para o biênio 2025-2026. Quem tem mais detalhes sobre isso é o André Anelli, que chega no 3 em 1, trazendo todas as informações a respeito deste repasse de 89 bilhões. É isso, Anelli? Boa tarde, bem-vindo. Parece que o não está conosco, a gente já vai recuperar o contato com ele. Enquanto isso, eu já quero conversar aqui com a Alan Gani sobre isso. Daqui a pouco o Anelli traz os detalhes aí desse repasse, mas a informação já é essa, Gani. 89 bilhões, Plano Safra, agricultura familiar. Pois é, né? O Plano Safra já tem muitos recursos, uma parte é para a agricultura familiar, a maioria para aquela agricultura de alta produção, bastante mecanizada, mas de qualquer maneira, eu sou contra a criação de novos subsídios. Por quê? Porque a partir do momento que você cria um novo subsídio, Koba, é muito difícil você tirar depois. Então, o que já tem lá no Plano Safra, eu já acho que é suficiente. Agora, mais subsídios, eu acho que é questionável. E essa questão da agricultura familiar, o Fábio Piperno, tem também essa predileção do governo em atribuir ajuda, subsídio à agricultura familiar e não propriamente ao agronegócio como um todo? Bom, acho que tem dois aspectos disso, né? Primeiro que, se é para arrumar subsídios, que seja, então, de fato, para a agricultura familiar, né? Para os pequenos produtores, né? Esses, obviamente, eles têm muito mais dificuldade para acessar o crédito em escala mais vantajosa. Então, é importante sim, até porque quando você está proporcionando crédito a pequenos produtores ou a pequenos comerciantes, você está também, de alguma forma, ajudando que eles se consolidem como capitalistas, como gente que atua aí no livre mercado, né? E agora, vejam só, né? Eu também concordo com o Alan, que ficar dando subsídios, obviamente, você onera também demais as contas. Então, como é que nós vamos fazer? O país vai continuar proporcionando dinheiro mais barato para vários setores da sua economia ou vai colocar uma trava nisso? Agora sim temos o André Anelli conosco? Agora sim, temos o André Anelli conosco, que vai trazer todos os detalhes justamente do que estamos conversando aqui, esses 89 bilhões destinados ao Plano Safra para a agricultura familiar. André Anelli, direto de Brasília, boa tarde, bem-vindo, André. Obrigado, Kobayashi, bem-vindo também. Boa tarde a você aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. 89 bilhões de reais pelo Plano Safra da Agricultura Familiar. Esse foi o volume divulgado hoje, então, pelo governo federal, nesse dia 30 de junho. E lembrando que esse Plano Safra agora, já nos últimos anos, ele vem sendo dividido. Então, uma parte é da agricultura familiar, como foi divulgada hoje, e também uma outra parte será para médios e grandes produtores rurais, principalmente aqueles destinados, então, à exportação. Mas no caso da agricultura familiar, aquela que é a maior responsável por colocar a comida na mesa do brasileiro, serão 89 bilhões de reais para diversas finalidades. Para custeio, ou seja, o financiamento da produção, para que o produtor rural consiga então fazer o plantio e logo depois colher. Também crédito rural facilitado para investimentos e ainda seguro rural em caso de quebra de safra, como por exemplo quando existe uma geada, como no caso do sul do país, ou então uma seca que acontece no Nordeste e existe essa quebra de safra para que o produtor rural não fique no prejuízo, além de outras questões, como por exemplo a assistência técnica rural para capacitar, para aperfeiçoar a mão de obra também do produtor rural. Então são diversas finalidades nesses 89 bilhões de reais, sendo 78 bilhões destinados pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. São 78 bilhões de reais, um crescimento de 3% em relação ao volume que foi oferecido no programa no ano passado, para safra 2024-2025, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, destacou esse recorde de volume de recursos para o setor. Esse é o terceiro Plano Safra do governo do presidente Lula. E trago aqui a primeira boa notícia. É o plano recorde da agricultura familiar para o Brasil. São
89 bilhões de reais para a agricultura familiar no Brasil. Lembrando que as taxas de juros para quem optar, então, por um crédito por meio do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vão variar de 0,5% até 8%. São taxas módicas e bem abaixo daquelas que estão atualmente sendo praticadas pelo mercado financeiro por conta, principalmente, da Selic, a taxa básica de juros, que está atualmente em 15% e é o segundo maior juro real do mundo. O presidente Lula fez comentários não citando diretamente a taxa Selic, que é estabelecida então pelo Comitê de Política Monetária, mas afirmou que gostaria que os juros fossem ainda menores. Eu gostaria que todo juro fosse zero, mas ainda não depende, sabe, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente. O Galípolo é um presidente muito sério e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas, sabe, com o passar do tempo. E só para encerrar, né, Kobayashi, a gente relembra que no dia de amanhã, ou seja, terça-feira, 1º de julho, aí sim o governo federal divulga então o Plano Safra, aquele destinado para médios e grandes produtores rurais. Existe uma expectativa também de recorde no volume de recursos que será oferecido. Muito obrigado, André Anelli. Daqui a pouco você volta com mais informações. Eu já quero discutir este assunto aqui também com o Gustavo Segré. Esses assuntos de economia, Segré. Como é que você vê a tentativa do governo federal de se aproximar do agro com o maior valor destinado ao Plano Safra, recorde e tal? A gente viu a fala do ministro nesse sentido, mas semanas depois daquela polêmica envolvendo taxação de LCA, por exemplo, que deixou a turma do agro também insatisfeita. E aí, compensa? Uma coisa compensa a outra, Gustavo Segré? Bom, ainda não, porque a taxação do LCA deverá ser confirmada, né? Mas, de qualquer forma, me parece que essa aproximação que o governo está tentando fazer tem um viso, no primeiro momento, me parece, de necessidade. O crescimento econômico do primeiro trimestre foi 12% agro. Então, tem que ajudar, porque é aquele que está hoje alavancando o crescimento, pelo menos no primeiro trimestre. Segundo lugar, essas situações de Plano Safra, eu lamento que não façam todas as apresentações de novo. Amanhã vai ter mais um evento com mais um monte de gente, com mais gasto, porque isso leva gasto, e das pessoas que nós observamos na plateia, eu duvido que tenha pelo menos 10% de agricultura familiar, duvido. O agricultor familiar não se veste da forma de aquelas pessoas que estavam batendo palmas para o ministro indicando que, teoricamente, seriam os beneficiários do plano. Quando a gente pega esse tipo de Plano Safra, devemos lembrar que esses valores são valores que involucram montantes com taxa de juros beneficiadas, ou seja, com taxas de juros eventualmente subsidiadas. E na grande maioria, não são o governo que está colocando dinheiro, salvo que o governo compense os bancos por essa subsidiação de taxa. Mas quando a gente pega, por exemplo, e não sai muito na mídia, o BNDES, que geralmente favorece a indústria, especificamente as grandes empresas, que na sua grande maioria não precisam do BNDES, são quase 300 bilhões, também com taxa subsidiada. Então você tem um monte de subsídio aí, nesse caso para o Plano Safra, que deve superar os 600 bilhões, o próximo disso, mas que quando a gente avalia, foram 78 bilhões no ano passado para a agricultura familiar, especificamente do Pronar, que aí você aumenta 3%, você está tendo um aumento real, ou seja, se eu tiro a inflação, menor, é negativo. O ideal seria manter o mesmo volume que o ano passado para esse ano, salvo que esse aumento seja de 3% real. Mas essa são 3% real. Acima da inflação. O ano passado foi 70 e poucos, aplica os 5, 6% de inflação, mais os 3 de real, aí dá. Mas esse 89 não é de todo o Pronar, que pelo que entendi. Mas tomara, melhor ainda. Não estou tirando o mérito dessa questão. É bom, porque a agricultura familiar aí tem outro objetivo, que é evitar com esse subsídio de taxa que o aumento na ponta do supermercado seja maior. O governo apanhou muito com esse aumento de café, de ovos, de carne, de um monte de produtos vinculados com a agricultura. Então, é um ótimo projeto, me parece bom, mas, de novo,
Façam todas as apresentações no mesmo dia, coloca todo mundo para bater palmas e evitemos o gasto público, que hoje a conta está apertando. Agora eu quero ir com o Zé Maria Trindade para falar sobre a fala do presidente Lula a respeito da taxa de juros, Zé, e a relação com o novo presidente do Banco Central. A fala do presidente dizendo que o Galípolo é um cara sério, de que o Banco Central é independente e de que, com o tempo, isso será corrigido, esse cenário de juros, nem parece do mesmo presidente que fazia as críticas ao Campos Neto, né? Estou com uma fala aqui, por exemplo, o presidente falando em 2023. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja neste momento a 13,5%. 13,5%. É uma vergonha. Agora, com 15%, o Galípolo é sério, o Banco Central é independente e o juro será corrigido com o tempo. E aí, Zé, como é que é essa relação do presidente com o Banco Central, agora sob a direção de Gabriel Galípolo? Todo mundo sabia que isso iria acontecer. Estava esperando exatamente chegar a esse momento em que o presidente Lula indicaria o presidente do Banco Central, né, e indicou 7 diretores do Banco Central, ou seja, tem o domínio total do Copom, do Conselho de Política Monetária, e aí criticaram o próprio governo, porque o Galípolo é da equipe do Fernando Haddad, era uma pessoa de confiança, diretor, secretário no Ministério da Fazenda, depois virou diretor do Banco Central por indicação do presidente Lula e foi alçado à presidência do Banco Central. O presidente Lula deixa ali o discurso de, olha, para mim teria que ser juros zero. Na verdade, é um novo contexto do governo, porque bateram muito no Galípolo, né? Nesse último aumento de juros. O próprio governo falando mal dele. O líder do PT, o Lindbergh Farias, a própria ministra Gleisi Hoffmann também fez críticas à trajetória de altas dos juros do Banco Central. E agora vem o presidente Lula colocando panos quentes, dizendo, olha, ele é bom, ele é um presidente bom e tal, mas que o momento exige que ele tome decisões técnicas. O discurso também foi no sentido, Kobayashi, de mostrar que o governo quer o Banco Central não independente, mas autônomo, quer dizer, respeita esta lei e respeita esta possibilidade. Porque isso interfere no mercado. Porque mesmo o presidente do Banco Central, o Copom, adotando medidas para conter a inflação, se o governo aposta no sentido contrário e joga dinheiro na economia, aí a coisa não anda, porque cada um puxa de um lado. Então, todo esse discurso aí tem como objetivo mesmo mostrar ao mercado que o governo aceita e quer o Banco Central autônomo. Alan Gani, o cenário de juros será corrigido com o tempo? E em quanto tempo, Gani? Olha, vai ser corrigido com o tempo se o governo fizer a parte dele, conforme destaca a própria ata do Banco Central, a ata do Copom, aliás, de uma diretoria, 7 diretores indicados pelo presidente Lula, e uma ata muito técnica, dizendo o seguinte, olha, o Estado brasileiro precisa de reformas estruturantes do ponto de vista fiscal. Caso contrário, a política monetária tem que trabalhar em dobro, que é exatamente o que está ocorrendo. Por isso que a Selic chegou a 15% e deve ficar a 15% por um período considerável. Por quê? Porque o gasto público está sendo excessivo, está pressionando a demanda agregada acima da capacidade de produção do país, isso piora também as expectativas inflacionárias e aí, evidentemente, traz um cenário inflacionário que o Banco Central tem que trabalhar em dobro, porque a outra turbina do avião, que é a política fiscal de responsabilidade do governo federal, ela está deixando a desejar, Koba. Ô, Fábio Piperno, e acho que o presidente não imaginava que a reta final da gestão seria com a maior taxa de juros dos últimos 20 anos, né? Isso aí vai ser um desafio para o presidente Lula, pensando naturalmente em um cenário de reeleição, em campanha eleitoral no ano que vem, dependeria de uma aprovação social em relação à economia. Como é que fica a situação do presidente Lula politicamente, hein, Fábio Piperno? Mais do que isso, vai ser um desafio muito mais importante do que o presidente Lula e as suas perspectivas eleitorais, é um desafio para o país. Imagina a boca do jacaré, né? Então, o que está acontecendo aqui no Brasil é o seguinte, ó. A inflação ela começa a ceder, o dólar cai, mas a boca dos juros aumenta, né? Então vai ficando cada vez maior a diferença entre taxa de juros e a própria inflação. Faz a boca abrindo e fechando aí, ó. Faz a boca abrindo e fechando. Aqui, ó.
juros e dólar caindo, aliás, desculpa, inflação e dólar caindo e a taxa de juros aumentando. Eu fiquei na a boca do jacaré. Boca do leão, do imposto. Não, é a boca do jacaré. Isso aqui é a boca do jacaré. Ó, o Banco Central dando uma bocada. Boca do imposto. Aí, ó, inflação, né? E dólar caindo. Isso é um case mundial. Olha, não existe país do mundo em que aconteça esse fenômeno. Alguém, por favor, faz uma figurinha dessa imagem do Piperno fazendo a boca do jacaré. É muita bocona e muita boquinha também, né, ô Segré? Posso fazer a boca do jacaré no gasto público? Não cabe. Não entra. O presidente deveria tomar café e conversar com assessores econômicos que falem para ele a verdade. Até agora dá a sensação de que falam para ele o que ele quer ouvir. Então, política econômica. A política econômica tem que ser restritiva nos gastos. Se não ele está fazendo uma política fiscal expansionista, falamos disso milhões de vezes, vale a pena voltar a conversar. Crédito barato, taxas subsidiadas, benefícios fiscais, benefícios sociais, e você vai ao adiantamento do 13º, todo esse dinheiro que está colocando na praça. E aí você tem a contrapartida política monetária do Banco Central. Porque essa política fiscal expansionista, vou me permitir fazer o mesmo exemplo que sempre, é uma motocicleta, uma mão acelera. O Banco Central fala, cara, se acelera muito, a inflação vai para o espaço. E ele, com uma política monetária, breca. Vou fazer o mesmo negócio. Uma acelera, fazendo o mesmo exemplo que o Piperno, e a outra breca. A motocicleta não vai sair do lugar, mas o motor vai estourar. Que o presidente deveria conversar com alguém que fale a verdade para ele. Só tem uma coisa, por exemplo, a antecipação de 13º, Segré, é algo que sempre acontece, é assim que funciona, né? A metade do 13º é sempre antecipada, então não é uma invenção do governo Lula. Antecipada para tudo que tem a ver com o público, né? Porque o privado é novembro e dezembro. Não, sim, mas enfim, mas em relação ao funcionalismo público, essa antecipação ela é tradicional. Então não é uma medida extemporânea, excepcional para, né, dar um impulso à economia. E outra coisa, impulso por impulso, se fosse no fim do ano também ia acontecer. Agora, eu diria para você que, mesmo assim, em 2025, bom que a gente faça essa ressalva, o Brasil tem superávit nas contas públicas e no acumulado de 12 meses também pela primeira vez em muito tempo. Certo. Isso é bom? Quem vai explicar aí? Não, é bom, lógico que é bom. Fala só aí. que é o seguinte, calma que não terminou o ano também, né? Então você tem nesses últimos 12 meses, mas vamos ver como é que vai ser no final do ano. E vamos lembrar também que, em parte, esse superávit decorre da exclusão do pagamento de precatórios na conta. O precatório é pago, mas há uma exclusão de parte do pagamento. Perfeito. Só que só um último detalhe em relação a isso. Esses precatórios que serão excluídos aí do resultado fiscal, eles ainda não foram depositados, eles não foram pagos. Então, ou seja, por enquanto, ainda não existe essa conta. É uma conta que vai acontecer, ok, mas ainda não aconteceu nesse período de 12 meses. Fala, Segré. Se Pitágoras não estava maluco, eu gostaria que o Piperno nos explique por que, tendo superávit primário nos últimos 12 meses, a dívida pública está aumentando e o déficit nominal está quase R$1 trilhão. Perfeito. Vamos lá. Não é difícil a explicação. Então? Aumenta também por conta dos elevados juros. Porque não está pagando. Não está pagando. Se pagasse os juros, sim, a conta não aumentaria. Mas para isso precisa o quê? Superávit fiscal. Nós estamos falando de superávit primário. Isso é uma outra arrecadação coisa. menos gasto. E a inflação ajuda também na arrecadação, né? Isso. Óbvio. Então, estamos falando também de superávit primário. Tem também o que não se sabe ainda, que é o impacto aí desse conflito todo no Oriente Médio, questão do petróleo, se isso vai voltar ou não vai voltar. Tem toda uma série de incertezas, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir mais dos nossos analistas aqui sobre economia.